Quem disse que não dá, dá sim, só a aprovação está chegando. Vamos falar sobre petróleo, exatamente, sobre o ouro negro. Carlos, cai muito em prova? Cai. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito a falar sobre petróleo e está envolvido sempre com corrupção. Toda a refinaria da Petrobras tem um histórico aí de uma corrupção horrorosa por trás, mas essa é a parte que a gente não vai entrar no mérito. A nossa preocupação aqui é sobre o petróleo em si. Vamos começar falando da origem do petróleo, como o petróleo surgiu. Existem várias teorias da formação do petróleo, mas a que é mais aceita em relação às teorias é que o petróleo em si ele é formado a partir de um querogênio, que é um combustível qualquer, um corpo orgânico, algum corpo que foi soterrado, depois colocado sobre uma rocha lá, uma rocha vulcânica porosa, que esse corpo sofreu decomposição em alta temperatura e pressão e formou o óleo. Dá para se repetir? Não. O petróleo que existe em Salvador é igual ao petróleo que existe no Rio Grande do Norte, que é igual ao petróleo do Rio de Janeiro, que é igual ao petróleo do Espírito Santo? Não. Cada local, cada ponto de produção tinha sua própria matéria orgânica. Então, consequentemente, as composições do petróleo em cada um desses locais do mundo vai ser diferente. Na realidade, a composição do petróleo em cada poço vai ser diferente. Mas existem características gerais. E é justamente na característica geral que você tem que estar muito atento. Todo o petróleo ele é basicamente formado por hidrocarbonetos, ou seja, compostos formados por carbono e hidrogênio. Se são hidrocarbonetos, significa dizer que eles são insolúveis em água. Eles são apolares. Os derivados do petróleo são apolares, insolúveis em água. Você não vai conseguir solubilizar em água, em hipótese alguma, um derivado do petróleo por ser hidrocarboneto. Mas, Carlinhos, e petróleo pode ter impureza? Pode. A principal impureza do petróleo é o enxofre. Quando você se liga no enxofre, o enxofre é um dos grandes responsáveis pela chuva ácida. É quase impossível você queimar gasolina, queimar óleo diesel e não liberar junto com esses compostos o enxofre. Inclusive existe uma nomenclatura específica para o diesel, que tem reduzido bastante, graças a Deus. O diesel já foi S500, S50, já tem diesel hoje em dia S10. O que significa S10? Enxofre, que é o símbolo do enxofre, é o S. 10 significa 10 partes por milhão. 500 partes por milhão. Isso já chegou a ser 50 mil partes por milhão. Hoje está em 10 partes, então reduzido de 50 mil para 10 e já foi inclusive questão de prova, tema de prova. Esse enxofre como impureza, quando ele é queimado, provoca um outro efeito que a gente vai conversar, que é a chuva ácida. Ele provoca a chuva ácida. Você vai ter um processo acontecendo de poluição, de impacto ambiental provocado por uma impureza do petróleo. Carlos, e as reações de queima, de combustão do petróleo não provocam nenhuma impureza? É só o enxofre que provoca a chuva ácida? Não, peraí. Quando eu queimo o petróleo, toda a reação de combustão libera gás carbônico, que é o CO2, principal responsável pela chuva ácida, e o monóxido de carbono. O monóxido de carbono pode matar por asfixia. Seguindo a nossa história, eu vou chegar agora na parte de produção do petróleo. E quando eu falo de produção, é inevitável que você se ligue na torre de craqueamento. O que é uma torre de craqueamento, Carlos André? Uma torre de craqueamento é uma torre de destilação fracionada. Você vai dividir por blocos. A cada temperatura específica haverá um subproduto. Carlos, na refinaria de Passadina ou na refinaria Abreu e Lima, eu consigo fazer toda essa divisão? Não. Normalmente uma refinaria só separa um tipo específico de produto, ou diesel, ou gasolina, ou gás metano. Gás metano não, porque normalmente é liberado de qualquer maneira. Ou um polímero orgânico que você vai ter. Cada uma refinaria separa um produto desse daí, o que aumenta muito o custo no Brasil devido à grande dimensão continental. É mais ou menos assim. Eu vou no Espírito Santo, na camada do pré-sal, e retiro o óleo bruto. Aí mando para a refinaria de Abreu e Lima. Navio chegou até Abreu e Lima. Custo já começa a ficar alto. Aí quando chega em Abreu e Lima começa a refinar esse óleo bruto, mas só se preocupa em separar o óleo diesel.
Depois eu pego o que não foi utilizado em Abreu e Lima e mando para Camaçari, na Bahia. Aí em Camaçari vai ser separada a gasolina, vai ser separada as naftas, vai ser separada a querosene. Aí eu pego o que não foi utilizado e mando para o Rio de Janeiro. Isso faz com que o custo de produção no Brasil fique muito alto. O local de extração, a refinaria e até chegar ao consumidor final, você tem uma volta quase que global. O país ele é continental. Como é que se resolve isso? Em geral, se colocando a refinaria próximo ao ponto de extração, para que essa torre de craqueamento possa fazer a separação de maneira mais rápida, de maneira mais prática, com um custo menor. E acontece isso, aí não, a gente volta para a questão de corrupção. Abreu e Lima foi colocado num local que não tem petróleo. O Porto de Suape, em Pernambuco, não tem petróleo. Pernambuco não tem petróleo. Então, o petróleo que chega em Pernambuco está vindo do Rio Grande do Norte ou está vindo de Sergipe, normalmente, ou até do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Então, você tem todo um transporte para chegar até essa refinaria e a refinaria começar a produção dela. Começa a complicar o processo. Mas isso vai ser tratado na sua prova? Acredito que não, porque por ser uma prova do governo, ninguém vai falar em corrupção, ninguém vai falar da refinaria de qualquer maneira. Então vai ser sempre uma coisa muito bonita. Sendo uma coisa muito bonita, vamos começar as separações. Aquela chamazinha que eu vejo quando eu estou analisando uma plataforma marítima. O cara está lá, uma plataforma de petróleo no mar e tem uma chamazinha acesa. O que é aquela chama acesa? Metano, é o CH4. É o gás natural veicular, 95% do gás natural veicular é metano, mas tem um tópico específico na nossa aula de energia para falar sobre metano. Então segura a onda aí que depois a gente conversa um pouquinho mais sobre metano. É o primeiro gás. No caso de uma plataforma de petróleo utilizada em oceano, esse gás ele é queimado, porque eu teria que construir um gasoduto da plataforma no meio do oceano até o continente. E construir uma plataforma no meio do oceano até o continente é caro, então é melhor queimar. Caramba, eu vou queimar metano. Vai queimar metano. E eu perdi o combustível? Perdeu, mas não perdeu o restante do poço, porque o metano, por ser gás, ele está pressurizando o poço. Então, quando você fura o poço, a primeira coisa que é liberada é esse gás. Depois eu começo o processo de extração, o bombeamento do óleo bruto. Vou colocar no navio cargueiro e vou trazer para a refinaria. Quando chega na refinaria, você vai ter as divisões. De baixo para cima, dentro dessa torre de craqueamento, você vai ter os mais pesados primeiro. Os mais pesados são os que têm a maior quantidade de carbonos. Deixa eu colocar aqui no passo a passo para você analisar. Se eu tiver um hidrocarboneto entre 1 e 4 carbonos, eles são gasosos. Entre 1 e 4 carbonos, que é a primeira fase da extração, você vai acompanhando a torre aí e a temperatura que está aparecendo para você ao lado. De 1 a 4 carbonos são todos gases. O metano, CH4, o C2H2, que é o acetileno, o propano e o butano, que é o C3H8 e o C4H10, que você vai ter a formação do gás de cozinha, que é o GLP, gás liquefeito do petróleo. O que seria o gás liquefeito do petróleo? O que seria o gás de cozinha? Propano, butano, e você coloca lá as mercaptanas, que é para dar o odor, porque hidrocarbonetos não tem cheiro, então você não consegue saber que há um vazamento. Eu coloco uma mercaptana para que você possa identificar aquele vazamento. Essa aula de hoje é uma conversa mesmo, a gente vai conversar, vai bater um papo sobre petróleo, para você se inteirar de tudo que pode aparecer na sua prova. Depois eu saio de 1 até 4 carbonos e desço um pouquinho mais. Na torre sempre de cima para baixo. Os mais leves ficam em cima e os mais pesados vão ficar em baixo. De 1 a 4 carbonos são gases. Se liga, de 1 até 4 carbonos são gases. De 5 a 17 são os líquidos. Aí tem divisões. De 5 a 10 carbonos surgem as naftas. E entre as naftas nós temos a gasolina, que é o C8H18. A gasolina ideal é o isooctano, é o 2,2,4-trimetilpentano. Vou repetir para você, a gasolina ideal, a gasolina que a gente chama da gasolina de octanagem 100, é a gasolina formada pelo isooctano, ou 2,2,4-trimetilpentano. Essa é a gasolina que está entre as naftas. É por isso que você chega num país como a Argentina, que importa petróleo nosso, você vai abastecer seu carro com nafta. Chega no Uruguai, você vai abastecer com nafta. Chega em Portugal e abastece o carro com nafta. A nafta é a gasolina está entre as naftas. Só que a nafta pode variar de 5 até 10. E o motor queima? Queima. Lembra que o gás de cozinha, ele pode ser utilizado como combustível, é irregular, mas pode. Que o gás natural veicular, que é o CH4, que é aquele cilindro, que é o GNV, também pode ser utilizado. Todos eles são combustíveis fósseis, de origem fóssil, da formação do querogênio.
Todos eles podem ser utilizados. Mas o ideal, o motor ele é preparado para o C8H18, o motor movido a gasolina. Depois surge a querosene. Ah, a querosene é aquela do Lampião, lá do sertão, do Nordeste. Também, mas na realidade a grande importância da querosene não é Lampião, porque hoje não faz mais nenhum sentido estar falando sobre isso, principalmente se você está assistindo essa aula. Significa dizer que a eletricidade chegou até a sua casa. Ótimo, parece que é uma loucura, mas há 30 anos atrás, boa parte da população brasileira não tinha essa chance que você está tendo hoje. E aí, cheguei ao querosene. Querosene só aqui para limpar quando eu sujo com gasolina? Não, peraí. Querosene é o principal combustível da aviação. Os aviões utilizam querosene porque tem uma octanagem maior do que a gasolina. A explosão no motor de um avião ela é maior do que o motor de um carro. A pressão no cilindro é maior, até porque ele tem que voar e não pode farrapar. E essa querosene normalmente tem uma octanagem de 120 e 180. O que significa ter octanagem de 120 ou 180? Eu tenho 120% isoctano, eu tenho 180% isoctano, isso é impossível matematicamente, Carlos André. Sim, calma, peraí. Pode ser impossível matematicamente, mas não é impossível porque na realidade eu vou colocar um combustível que é 20% mais eficiente que o isoctano. Eu vou colocar um combustível que é 40% mais eficiente que o isoctano. Aí eu coloco a querosene para explodir no motor em altíssima pressão para que ele possa fazer mover uma aeronave. Depois das querosenes, a gente chega ao diesel. O diesel comum, não o biodiesel. Biodiesel também é tema das nossas aulas, mas na frente um pouquinho eu vou conversar com você sobre biodiesel. O diesel comum, o mais comum é o C14H30. Isso. Ah, mas eu posso ter variação, eu tenho um diesel com 11, com 12, com 13, com 14, com 15 carbonos? Pode. Mas o diesel ideal é o C14H30. Esse é o diesel mais comum, é o mais utilizado. Só que o diesel já entra na classificação de óleos lubrificantes. É por isso que o motor a diesel tem um tempo de garantia tão grande. Eu tenho um motor a diesel com garantia de 1 milhão de quilômetros. Como é que eu posso fazer isso? Porque o diesel não corrói, não desgasta o motor. Ele é um óleo lubrificante. Ai, que legal! Então eu vou comprar um carro movido a diesel. No Brasil é proibido. Você não pode ter um carro movido a diesel. Você pode ter um utilitário, ou um caminhão, ou um ônibus movido a diesel. O carro não pode. E graças a Deus, no momento foi por causa da economia, produção de álcool, que também é tema das nossas aulas. Se liga que álcool é recorrente, tem que se ligar, tem que assistir álcool, hein? Fica atento aí. Todo ano tem uma questão falando sobre cana-de-açúcar. E aí vai fazer essa competiçãozinha, essas comparações entre os combustíveis é muito comum. Aí eu vou pegar o diesel. Oxe, que coisa linda, Carlos André, um motor com 1 milhão de quilômetros que não queima nunca, que não vai sair do ar nunca. Oxe, que muito legal, muito interessante. Vou trabalhar só com diesel. Não, porque o diesel é extremamente poluente. Por ter 14 carbonos, ele libera 14 mols de gás carbônico de CO2 para cada 1 mol de C14H30. Cada um C14H30 que você libera faz com que você tenha a liberação de 14 mols de CO2, que é um dos principais gases estufa, como eu falei no começo da aula. Aí surge para você a eficiência energética do combustível. Eficiência. Fica ligado porque sempre tem questões na sua prova, quer seja de termoquímica, quer seja de física, falando sobre a eficiência do combustível. Quando é que um combustível é eficiente? Quando ele produz muita energia e polui pouco. É produção de energia versus a quantidade de poluição liberada, gás carbônico que ele produz. Quantidade de energia em quilocaloria ou quilojoule versus a quantidade de poluição versus CO2 liberado. É energia versus CO2. Como é que eu faço essa conta? Normalmente ele dá uma tabelinha, 3 ou 4 combustíveis para você identificar qual o combustível mais eficiente. É fácil, eu vou te dar um bizu agora, uma dica para esse tipo de questão. Você pega a quantidade de quilocalorias que ele dá e divide pela quantidade de carbonos de cada combustível. Por exemplo, imagina que ele deu o CH4. CH4 tem quantos carbonos? 1. Dizendo que libera 200 kJ. Você vai dividir 200 por 1. Aí ele está comparando com o gás de cozinha, com o butano C4H10. Quantos carbonos tem o C4H10? 4. Então você vai pegar a quantidade de energia que ele te der do C4H10 e dividir por 4. Vou repetir para você. O bizu é o seguinte. Você vai pegar a quantidade de energia em quilocaloria ou quilojoule e dividir pela quantidade de carbonos que tem na molécula.
Por que isso? Porque a quantidade de carbonos vai dar a quantidade de CO2 que você vai estar liberando no teu sistema. Eficiência é a quantidade de energia que você tem versus a quantidade de CO2. Se liga que a eficiência é tema recorrente de prova.